Meus amores, tudo bom com vocês? É a tia Alessandra e nós estamos aqui para dar início à nossa videoaula de hoje. Queridos, atenção, vamos estar atentos aqui, prestando atenção nas orientações da tia Alessandra. Nossa aula de hoje será na disciplina de artes. Nós vamos falar aqui sobre o narrador. Vamos dar continuidade a esse assunto que nós iniciamos na aula passada. Então, vejamos. Narrador. O que é o narrador? É aquele que conta uma história. Um contador de histórias. Quem relata uma situação ou acontecimento real ou imaginário. O narrador é quem narra, quem conta a história. Quando a mesma história é contada por narradores diferentes, em geral, as narrativas também são diferentes. Não é que elas sejam uma que seja verdade, a outra mentira, mas porque cada pessoa tem uma maneira de contar de uma forma diferente. Você pode observar isso quando você está reunido com alguns amigos, vocês presenciam um fato e quando cada um vai falar sobre o fato que aconteceu, cada um tem uma forma, uma perspectiva diferente, uma forma de falar diferente. Alguns colocam tal e qual aconteceu, outros já fazem a omissão de alguns fatos, outros já fazem acrescentar, né, ali fatos diferentes, né, em relação àquela história, aquela narrativa, aquele acontecimento que presenciou. Então, quando há narradores diferentes, possivelmente essas narrativas, essas histórias vão ser contadas de formas diferentes. Observe que o narrador. Tudo na narrativa depende do narrador. Isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar e de organizar o que é contado. Desse modo, o narrador, ele funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor, o ouvinte ou o espectador. Conforme nós falamos, né, quando cada narrador tem o seu ponto de vista acerca da narrativa, acerca do modo como ele vai contar e de organizar. Tem pessoas que quando começam a contar uma história, elas começam lá do final e vêm até o início da história. Elas invertem, né, a ordem, né, das coisas, de como ela está contando ali. Então, o narrador é esse mediador, é ele que vai ser aquele ponto que une o leitor, ou até mesmo o ouvinte, àquela história que está sendo narrada. Basicamente, existem dois tipos de ponto de vista, ou foco narrativo, determinado pelo tipo de narrador. Assim, conforme nós estamos falando para vocês, narradores diferentes têm pontos de vistas diversos. Olha só os nossos tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem é aquele que está dentro da história e vai contando como está acontecendo ali a história, em que ele próprio
é o protagonista. Já o narrador observador, ele simplesmente observou o fato e está narrando. Olha só, vamos verificar aqui cada um dos nossos narradores. Nós temos o narrador personagem, que é o que conta a história, da qual ele é participante. Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. E conta a história em primeira pessoa. Nós já vimos ali, primeira pessoa, eu, né? Ele sempre se inclui na hora que ele está fazendo essa narrativa. Vamos observar aqui um exemplo de narrador personagem. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então pedi a meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas, enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo Marcos, olha só, gente, demorou tanto que perdeu a oportunidade, né? E o narrador observador é aquele narrador onisciente. E o que quer dizer isso? É o narrador que sabe todo o enredo, sabe tudo sobre os personagens e seus pensamentos. A onisciência do narrador pode ou não se limitar a apenas um dos personagens da história. A história que alguns narradores sabem exatamente de todos os pensamentos, de tudo aquilo que pensa os seus personagens. Só que há alguns que preferem fazer a limitação de conhecer apenas um dos personagens da história. Então, o narrador pode ser em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quando se trata do narrador personagem. Terceira pessoa, quando se trata do narrador observador. O narrador, ele pode ser o protagonista, o coadjuvante ou apenas narrador. Ele pode ser o ator principal, personagem principal da sua história. Se é o coadjuvante, é aquele ator que não é tão principal, né? Que não é tão necessário, mas que está ali na história também, ou simplesmente ele está narrando o acontecimento. O narrador também, ele pode saber tudo e estar em todos os lugares. Também ele pode saber tudo e estar em todos os lugares que esteja determinada personagem. E com uma câmera, saber só o que vê. Então, o narrador ele tem esses 3 tipos. Primeiro, ele pode estar em todos os lugares que os seus personagens estão. Ah, tem um personagem que está em um determinado país, Paris, e o outro está no Brasil. Então, ele sabe tudo o que está acontecendo nesses lugares. Há outros que só sabem e estão no lugar em que está a sua personagem principal. E há apenas alguns, né? E há também outros que só contam, né? Só vão saber aquilo que estão vendo naquele exato momento. Amores, vamos à nossa atividade aqui da página 92. Esse diz I, mas é até a página 94, tá? Da 92 até a 94. Então, vamos observar aqui. Na primeira,
você vai observar as imagens em sequência e escrever uma história a partir delas. Gente, observa a sequência, tá? Não vão começar a escrever do último quadrinho para o primeiro, não. Observa aí o que está acontecendo no primeiro quadrinho, no segundo e no terceiro. Tia Alessandra, é para fazer só uma frase? Não, gente. É para fazer uma história. Então, você não vai só escrever uma frase na primeira linha, uma frase contando o que está na segunda e uma frase na terceira, não. Você vai juntar essa sequência, vai formular uma história e vai contar aqui nas linhas onde temos a letra B. Já na quarta questão, você vai dividir uma folha de papel em 6 pedaços. Pega a folha de papel, recorta ela em 6 pedaços, vai grampear, colocar seu nome atrás, no último pedaço de papel. Em cada folha, você vai escrevendo as perguntas indicadas e depois comece escrevendo a resposta da primeira pergunta. Vira a folha para que ninguém veja a sua resposta. Nesse parte do outro colega, no caso, não vai acontecer. Como vocês estão no atendimento online, vocês irão fazer essa parte sozinhos. Somente vocês, tá? Então, você vai respondendo aí. No primeiro pedaço, quem? Quem o quê? Já você vai formulando aí uma história. Cuja história você vai falar sobre essa pessoa, onde vai acontecer a sua história, quando irá acontecer, o que irá acontecer nessa sua história, por que aconteceu e como aconteceu. Então, antes de você formular, aí você já trata aí na sua criatividade, na sua imaginação, aí na sua mente, uma historinha que você resolva desenvolver. Mas antes de você colocar tudo em papel, aí você vai respondendo aí para que você também tenha uma ordem sequenciada, você saber realmente o que é que você vai falar, de quem vai falar. Então, para obedecer essa ordem, primeiro, novamente, vai responder quem, de quem você está falando. Pode ser de uma, de duas ou mais pessoas. Onde, qual é esse local, quando aconteceu, o que foi que aconteceu? Aconteceu algo nessa sua história para chamar a atenção. Por que aconteceu? E como foi o desenrolar dessa história? Depois, aqui na página 93, você vai aproveitar o espaço abaixo para fazer uma ou várias ilustrações sobre essa história que você criou. Já na quinta questão, diz assim, vamos fazer uma roda de história? Uma roda de história, tia Alessandra, como é isso? Como é que a gente faz essa parte? Vou te dizer. Você vai observar essa roda aqui abaixo, na quinta questão. Você e seus amigos, detalhe, gente, como vocês estão aí no atendimento online, cada um está na sua casinha, você irá fazer e produzir sozinho, tá? Em cada gomo, então, cada parte dessa rodinha que está aí dividida, você deverá fazer uma ilustração e criar uma história. Começa lá do primeiro. Você vai começar escrevendo, desenhando, tá? Nada de escrever. Você vai desenhando uma historinha, lembrando que essa historinha, ela tem que ter o início, o meio e o fim. E vai ser representada através de imagens. Não vai ter nada escrito. Vai ser representado através de imagens. Então, meus amores, vocês vão poder fazer da seguinte forma. Olha só como é que a tia Alessandra vai mostrar aqui para vocês. Ó, vocês estão verificando que existe esse círculo? Pronto. No início aqui, você já vai começar a fazer o início da sua história. Aí depois
Logo após, você vai fazer um outro desenho aqui e assim sucessivamente, preenchendo todos esses gominhos aqui dessa esfera, desenhando a sua história, tornando uma história bem criativa e que você não esquece. Fez o desenho? Pinta também, tá? Faz um bonito colorido. No nosso atendimento, lá no Google Meet, nós iremos verificar aí essa sua atividade, no qual você vai fazer o desenho, mas lá você vai contar a sua história através dos seus desenhos. Vai ser muito interessante. Creio que vocês vão caprichar bastante, tá certo? Meus amores, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham um ótimo dia e que Deus abençoe a cada um. Tchau, meus amores.